Então, quando a gente fala do processo de enfermagem, a gente está falando das 5 etapas, que começa, né, na verdade, com a investigação, depois o diagnóstico, depois do diagnóstico vem o planejamento, depois a implementação e depois a avaliação. Então, essas 5 etapas vão constituir o processo de enfermagem. E existem algumas dessas etapas que são exclusivas do enfermeiro, né, e outras etapas que envolvem toda a equipe de enfermagem, ou seja, além do enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem. Então a gente tem, eu fiz aqui uma imagem que mostra bem para a gente a questão das 5 etapas, né? Então a gente vai ter aqui o processo de enfermagem e a gente tem a primeira etapa, que é a etapa de investigação. Nessa etapa, a gente tem o foco central na coleta de dados. Tá? Então, é o momento que a gente vai coletar os dados por meio da anamnese. A gente tem várias fontes de dados. A principal fonte é o paciente, a gente sabe disso. Então, a gente faz, por exemplo, a anamnese por meio da entrevista, né? Então a gente coleta os dados diretamente com o paciente. Se este não puder nos dar as informações, aí a gente pode pedir as informações a outra pessoa, a um acompanhante, a um responsável pelo paciente, ou até mesmo a uma terceira pessoa. Por exemplo, o paciente chegou em uma unidade trazido pelo serviço de emergência, né, pré-hospitalar. Então, a gente pode pedir as informações que aquelas pessoas souberem nos dar do fato ocorrido, o que foi que aconteceu com aquela pessoa, o que sabe daquela pessoa, é a informação que a gente vai ter. Posteriormente, a gente complementa quando aparecer alguém que seja responsável pelo paciente, o acompanhante, parente do paciente, a gente vai complementar. Ou se a gente puder entrevistar o paciente depois. Então, a gente tem aí como fonte. E vamos ter também o exame físico, né, que já é uma outra forma da gente coletar. Assim, quando a gente vê essa questão da coleta de dados, a gente tem basicamente a anamnese e exame físico, mas também podemos obter dados de outras fontes, como, por exemplo, de prontuários anteriores, uma pessoa que já esteve internada, tem um prontuário na unidade, a gente pode utilizar esse prontuário anterior, fichas de atendimento que esse paciente tenha, qualquer outro exame que ele já tenha realizado em algum momento, a gente vai poder utilizar esse material para poder fazer essa coleta de dados, né, do paciente. Então, essa é a primeira etapa, né? Então, vamos fazer aí, ó, anamnese e exame físico, para que a gente possa coletar os dados. Esses dados que foram coletados nessa primeira etapa, que a gente chama de investigação, que é uma etapa que, de preferência, deve ser feita pelo enfermeiro, tá? Esses dados vão ser utilizados para a segunda etapa do processo de enfermagem, que é o diagnóstico de enfermagem. Essa é a segunda etapa. Nessa etapa, basicamente, a gente vai pegar os dados que foram coletados e vamos elaborar diagnósticos de enfermagem. Às vezes essa palavra soa um pouco estranha, né? As pessoas às vezes dizem assim, mas quem faz diagnóstico não é o médico, né? Por que está dizendo que o enfermeiro faz diagnóstico? A gente está falando, na verdade, de diagnóstico de enfermagem, é um diagnóstico diferente. As pessoas estão muito habituadas, né, a falar em diagnóstico médico e às vezes não conhecem o nosso processo de trabalho na enfermagem e estranham quando o enfermeiro diz que está fazendo um diagnóstico. Mas sim, o enfermeiro faz diagnóstico. E esse diagnóstico não é o diagnóstico da doença, porque este sim é feito pelo médico. O diagnóstico da doença, o diagnóstico da patologia, né? Este é feito pelo médico. Mas o profissional de enfermagem vai fazer o diagnóstico de problemas, daqueles problemas nos quais a enfermagem possa intervir. E, prioritariamente, que ela possa intervir sem a necessidade obrigatória de uma prescrição médica. Tá? Então, esse é o ponto principal de diferença entre o diagnóstico médico e o diagnóstico de enfermagem. Eu costumo utilizar como exemplo aqui o infarto. Por exemplo, você está em uma emergência e chega um paciente sentindo uma dor precordial, né, que irradia para o membro. Num quadro clássico de infarto, no quadro clássico, a gente já pensaria logo, né, essa pessoa está infartando. Esse diagnóstico é um diagnóstico médico.
O que seria o diagnóstico de enfermagem? Para nós, de imediato, ali na hora que o paciente chegou, não importa exatamente qual é a patologia que ele tem para nossa assistência imediata. Não estou dizendo que o diagnóstico não é importante e que a gente não deva saber o diagnóstico médico. Mas é que o paciente chega informando é a dor, é o que ele sente. Então, para nós, da enfermagem, o problema que esse paciente tem e o diagnóstico que a gente vai fazer é em cima desse problema, e o problema é a dor. Então, nós vamos trabalhar com a dor do paciente. Posteriormente, quando a gente tiver o diagnóstico médico, a gente pode até modificar a nossa forma de agir em relação ao paciente. Mas naquele momento de imediato, onde o paciente relata a dor, a gente vai ter que fazer ações de enfermagem voltadas diretamente para a dor. Então, um exemplo, colocar esse paciente em repouso absoluto é uma medida que a enfermagem pode tomar e não precisa de uma prescrição médica para isso. A gente mesmo já pode orientar o paciente e já colocá-lo em repouso absoluto. Depois da confirmação do diagnóstico, suponhamos que não seja um infarto e que o paciente não precise do repouso absoluto, a gente vai desfazer essa ação e vai fazer a ação apropriada. Mas de imediato é o que a gente pode fazer, né? De maneira já específica nesse começo. Esses diagnósticos todos são feitos utilizando uma linguagem específica. E eu não sei, vocês que estão na graduação, as meninas que já se graduaram, quais foram as linguagens que vocês estudaram para a construção dos diagnósticos de enfermagem. Se puderem sinalizar aí para mim também é importante. Porque existem várias linguagens e é importante que o enfermeiro domine pelo menos uma dessas linguagens. A gente sabe que a escrita do diagnóstico, a princípio, parece uma coisa muito complexa, mas não é. Tá? Tem estratégias, tem alguma forma que a gente tem de escrever e de raciocinar, né? Porque a gente precisa de um raciocínio clínico, de um pensamento crítico para construir os diagnósticos. Mas não é um bicho de 7 cabeças, como às vezes as pessoas pensam. E essa etapa de construção do diagnóstico é uma das etapas que é exclusiva do enfermeiro. As redações são feitas utilizando linguagens padronizadas. Linguagens que são tidas como conhecidas, inclusive mundialmente. Eu vou citar um exemplo, que talvez seja uma das mais divulgadas, que é a NANDA, que é uma linguagem de construção de diagnósticos de enfermagem. Mas existem outras linguagens, não existe só a NANDA. Tá? Então, era a isso que eu estava me referindo quando falei de linguagens específicas para a redação dos diagnósticos de enfermagem. E assim, uma vez que esses diagnósticos são construídos, eles vão servir de base para que a gente possa ir para a próxima etapa, que é a etapa do planejamento, que a gente pode dizer aqui que é a terceira etapa. Essa etapa de planejamento vai envolver 3 coisas, que são: primeiro, estabelecer quais são os resultados esperados. O que a gente conhece como resultados esperados? Outras palavras podem ser sinônimas aí, tá? A gente pode falar de meta, pode falar de objetivo. Qual é o objetivo que a gente quer alcançar? Qual é o resultado que a gente quer com a assistência que a gente vai fazer? Tá? Então, as intervenções em enfermagem podem ser várias, claro, mas tem que ter pelo menos uma para cada diagnóstico de enfermagem. E para que essas intervenções aconteçam, a gente vai precisar estabelecer ações de enfermagem. As ações de enfermagem é como se fossem as atividades que nós vamos fazer para poder operacionalizar a intervenção. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Estávamos comentando antes do paciente que chega com dor, né? Que aí o diagnóstico seria focado na dor e que a gente iria estabelecer assistências de enfermagem relacionadas à dor. Então, qual é o resultado que a gente quer? É controlar a dor desse paciente. Ou controlar, diminuir, né, essa dor, fazer desaparecer. São resultados que a gente gostaria a partir da assistência que a gente fizer para o paciente. Então, essa é a intervenção. Eu quero controlar a dor do paciente ou diminuir a dor do paciente. Então, que ações eu posso fazer para poder reduzir essa dor ou para controlar essa dor?
E aí a gente tem uma lista de coisas que a enfermagem pode fazer e que não necessariamente vai precisar de prescrição médica. Algumas podem precisar, outras não. Por exemplo, a enfermagem pode avaliar essa dor para descobrir em que local ela acontece, qual é a intensidade da dor, qual é a frequência, se essa dor melhora ou piora associada a alguma coisa, algum movimento ou alimentação, o que seja. Podemos também ter assistências que estejam ligadas às prescrições médicas. Por exemplo, administrar uma medicação analgésica a este paciente da maneira menos invasiva possível, de acordo com a prescrição médica. Então, algumas ações a gente pode fazer autonomamente, né, de forma autônoma, e outras ações a gente vai precisar de ter um direcionamento de uma prescrição médica. Mas o fato é que esses dois itens que eu citei, o administrar medicação e o avaliar a dor, por exemplo, são duas atividades ou ações de enfermagem que a gente vai fazer para poder operacionalizar a intervenção, que é controlar a dor. Tá? Então, essa etapa de planejamento é quando o enfermeiro vai criar estes planos. Planejamento, né, a etapa de planejamento é exatamente criar o plano. Então, se nós vamos criar o plano, vai chegar o momento de colocar esse plano em prática. E quando esse momento chega, a gente já parte para a quarta etapa, que é a etapa da implementação. É quando a gente coloca em prática as ações que foram antes determinadas. Uma coisa que faltou eu mencionar. Quando a gente fala das ações de enfermagem, estas ações é exatamente o que vai compor a prescrição, tá? Vai compor a prescrição de enfermagem. Então, essas ações a gente vai listar e elas vão compor a prescrição de enfermagem. Esta prescrição vai guiar o trabalho de todos os profissionais da enfermagem. Quando a gente escreve essa prescrição, o correto é já deixar pré-definido quem vai fazer o quê. O que é a atribuição do enfermeiro fazer, o que é a atribuição do técnico ou do auxiliar de enfermagem fazer. Então, isso já tem que ficar previamente organizado. No momento que a gente tem esse plano pronto, é a hora de implementar, é a hora de ir à quarta etapa, que é a etapa de implementação. Nessa etapa, a gente vai colocar, de fato, a mão na massa. É o momento de a ação lá não era administrar a medicação de acordo com a prescrição, então implementar é o quê? É o preparar o medicamento e administrar no paciente. Então, essa etapa é a etapa de assistência mais direta, é a hora que a gente realmente vai para próximo do paciente, a gente vai fazer todo o procedimento de assistência a esse paciente. Então, essas execuções de assistência, elas podem ser realizadas por qualquer membro da equipe de enfermagem, tá? Não é exclusivo do enfermeiro. Agora, algumas assistências serão exclusivas do enfermeiro. Por exemplo, a gente sabe que uma passagem de sonda nasogástrica, por exemplo, é exclusiva do enfermeiro. Mas tem uma série de outras que não, que tanto o técnico quanto o auxiliar quanto o enfermeiro poderão fazer. Então, por isso que a gente diz que é bom que na prescrição já fique claro, né, quem vai fazer o quê. Até porque é essa prescrição que vai nortear o trabalho da equipe de enfermagem. E a partir daí, a gente vai precisar registrar, não é? Essas ações que a gente fez. Essas ações que a gente faz, a gente registra como anotação de enfermagem, tá? Que são os procedimentos, as assistências realizadas. A partir desse momento, a gente já começa a vivenciar a última etapa, que é a quinta etapa, que é a etapa de avaliação. Nessa etapa de avaliação, a gente vai observar se aquelas assistências que nós fizemos alcançaram os resultados que a gente pretendia. Então, a assistência que a gente fez realmente era para controlar a dor, não é? Então, controlou a dor desse paciente ou não controlou? Então, é importante que a gente volte e avalie. Esse momento da avaliação é o momento em que a gente vai observar o que surtiu efeito, o que não surtiu efeito, qual foi o efeito que surtiu, se foi positivo ou negativo. Em outras palavras, melhorou, piorou ou permaneceu do jeito que estava. Então, a depender do que a gente encontre aí, a gente vai reprogramar a nossa assistência.
Porque se a assistência surtiu efeito e já não há necessidade mais de manter, a gente vai retirar aquela assistência. Se aquela assistência não surtiu efeito, a gente pode ter que mudar essa assistência ou acrescentar assistências. E se está tudo do mesmo jeito, a gente também precisa analisar, porque pode ser que a gente precise modificar alguma coisa para ter algum avanço, para ter alguma evolução. Então, aí é onde está a importância da gente fazer o processo de avaliação. E essa avaliação vai gerar um texto também que a gente vai escrever, que é a evolução de enfermagem. Quando a gente observa se esse resultado foi alcançado ou não, é quando a gente tem a evolução. Então, a gente vai observar se a dor melhorou, se a dor piorou, se melhorou parcialmente, se não melhorou de jeito nenhum. E é esse registro que a gente chama de evolução. Quando a gente compara como o paciente se encontra agora e como ele estava, então é aí onde entra a evolução. Então vejam que tanto a evolução, quanto a prescrição, quanto a anotação estão diretamente relacionadas ao processo de enfermagem, porque elas são a maneira de documentação do processo de enfermagem. Além delas, a gente vai ter também a escrita da anamnese, a escrita do exame físico, dos diagnósticos de enfermagem, que também são documentados, né? A gente também tem formulários específicos nos prontuários para fazer a documentação e o registro dessas assistências. Um aspecto que tem que ficar claro aqui ainda é que essas etapas, elas não acontecem separadamente. A gente está vendo assim, né, como se elas estivessem em caixinhas, né, e que a gente fosse fazer uma de cada vez, uma em cada momento. E na verdade não é assim que funciona. Essas etapas a gente divide assim didaticamente para a gente aprender a colocar em prática, aprender o que é cada uma. Mas na prática mesmo, elas acabam acontecendo todas conjuntamente. No momento que a gente está fazendo a investigação, às vezes a gente já determina uma assistência que tem que ser feita, então a gente já implementa alguma coisa. A investigação não deixa de ser um processo de avaliação. Né? Quando a gente está ali conversando com o paciente, perguntando, fazendo o exame físico, também é uma maneira de avaliar. Então, essas etapas, elas não vão acontecer assim de uma maneira linear, né? Começar aqui e terminar aqui. Não, elas serão, na verdade, de forma cíclica e podem ser, inclusive, uma mesclada na outra. A gente pode fazer associadas, né? Simultaneamente. Essa acho que é a melhor palavra. A gente pode fazer de forma simultânea. Então, esse é um fato importante também que tem que ficar claro.